Olá, pessoal. Tudo bem? Mais uma aula de Direito Penal. Deixar bem claro para vocês que nos termos do programa nosso, como nós corremos muito no primeiro semestre, nós já esgotamos o tema que nos cabia. Doravante seria o professor Luiz, em todos os anos é assim, que continua com a matéria com vocês no quarto ano. Enquanto eu resolvo em que termos vamos nos debater, hoje eu vou trazer um tema e eu penso que até nas próximas aulas vou trazer mais temas referentes a isso, especialmente ao pacote anticrime. Então, mudando um pouco o nosso plano de trabalho. E por isso que eu julgo muito importante essas aulas, porque tema atualíssimo, e quando vocês que estão no terceiro ano vão prestar o exame da Ordem dos Advogados do Brasil, certamente serão cobrados e muito com relação ao pacote anticrime. E um tema que trago à baila para a aula de hoje é referente à mudança que a Lei 13.964 de 2019, que é o pacote anticrime, trouxe especialmente com relação ao crime de estelionato. Anteriormente a essa lei, o crime de estelionato era de ação penal pública incondicionada. Ou seja, chegando a notícia criminis, notitia, escreve notícia, notitia, que é em latim, mas lê-se notícia criminis, a autoridade policial, ela imediatamente instaura o inquérito policial e vai apurar a autoria e materialidade delitiva do artigo 171, do artigo 171 do Código Penal, que é o estelionato. Por força dessa nova lei, do chamado pacote anticrime, o parágrafo 5º trouxe uma novidade. Somente se procede mediante representação. E tem 3 exceções, 4, melhor dizendo, que não precisa de representação, que continua a ser ação penal pública incondicionada. É administração pública direta, for vítima, né? Se for vítima, a administração pública direta ou indireta, criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental ou maior de 70 anos de idade ou incapaz. Nessas 4 hipóteses, excepcionada pela lei, nós podemos dizer que continua sendo ação penal pública incondicionada. Mas, por sua vez, será ação pública condicionada à representação de todas as hipóteses que ocorrem no mundo. Então, doravante, e a partir da vigência da lei, é ação penal pública condicionada à representação. A vítima tem que representar, tem que, no mínimo, ir na polícia e dizer: eu quero que o agente, o autor desse delito, seja, portanto, processado pelo crime de estelionato do qual eu sou vítima. A questão é a seguinte: é de lei intertemporal, conflito da lei no tempo. Primeira questão: aos casos que estão ocorrendo, incidiu o parágrafo 5º, então, que se procede mediante representação. A hipótese em que a vítima não fez a devida representação. Nós sabemos que após 6 meses decai do direito de representação e, portanto, ocorre a decadência. É um fenômeno, um instituto jurídico penal do fenômeno da decadência. E se um processo crime que já vem tramitando perante uma vara criminal, no caso, não tiver representação, o que deve fazer o juiz? Primeira questão: se ele considerar, é lei processual,
lei processual. E já há um ato jurídico perfeito, ou seja, na época em que ele praticou o crime, não havia necessidade de representação. Então, não precisa de representação. Ou, e aí é a posição que vai dominar nos tribunais. Qual que é? Embora em tese seja, aparentemente, uma lei de direito processual, mas como ela tem elevada carga e afeta diretamente o ius puniendi, aplica-se os conceitos de direito penal, portanto, ela vai retroagir para beneficiar aqueles fatos ocorridos anteriormente à sua vigência, e vai ocorrer, o juiz manda intimar a vítima para representar aquele autor do delito. Essa vai ser, penso eu, a posição que irá dominar nos tribunais brasileiros, mas não é a mais correta. A mais correta seria, na minha opinião, que após a edição da lei, se passar os 6 meses sem a representação da vítima, o processo deverá ser extinto, a punibilidade, nos termos do artigo 107, inciso 4, por decadência. Naquele inciso nós sabemos, extingue-se um processo, ou por prescrição ou por decadência. Por quê? A vítima é um protagonista também do caso penal. E se ela tem interesse, ela deveria contratar um assistente de acusação para acompanhar e imediatamente que a lei entrasse em vigor, ela passasse a representar o autor daquele crime de estelionato. Essa é minha posição, mas creio que isolada, mas não deixa de ser uma posição para se refletir. O que eu digo, os tribunais poderão fazer e deverão fazer. Eles certamente irão, não havendo a representação, se tiver em grau de recurso no Tribunal de Justiça de São Paulo, determina a baixa para que o juízo de piso, o juízo da vara criminal, intime a vítima para representar. E se ela não representar a vítima? Se ela não representar, extingue-se a punibilidade pela decadência por força do artigo 171, parágrafo 5º, combinado com o 107, inciso 4 do Código Penal. E se não encontrar a vítima? Penso eu, e essa é a minha opinião, que é uma questão pragmática, deva ela ser intimada por edital para que em 6 meses represente o autor do delito de estelionato para que ela possa representar. Não comparecendo, será extinto o processo pela ocorrência da decadência. Em conclusão, alguns doutrinadores dirão que em fatos anteriores à edição da lei que alterou o parágrafo 5º do artigo 171, não haverá necessidade nem de representação, pois naquela época não se exigia representação, por força do argumento constitucional do ato jurídico perfeito, que naquela época o ato jurídico estava perfeito e, portanto, dispensa-se a representação. Outros, e aí penso que será a maioria, dirão, ora, o argumento do ato jurídico perfeito cede ao princípio constitucional de direito fundamental, que é que a regra jurídica que beneficia o réu deve retroagir, como esta também, do parágrafo 5º do artigo 171, deverá retroagir. Se ela retroage, portanto, necessária se torna a representação, sob pena de decadência. Pessoal,
é esta aula e esta novidade para a reflexão dos alunos que eu queria trazer e para pensando, sobretudo, no exame da ordem e na prática e em questão nova que interessa a todos, que é um dos elementos do pacote anticrime. Um abraço a todos, boa aula, até a próxima.